Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no canal e hoje eu quero trazer para vocês que a Rússia encontrou uma vasta reserva de petróleo e também de gás no território antártico britânico. As reservas consistem 10 vezes maior que a produção da Rússia lá na região do Mar do Norte e levantam temores sobre a perfuração em região protegida por um direito internacional e o que isso pode representar para a estabilidade internacional lá na região, e isso pode representar um novo atrito internacional na área agora explorada e vasta de petróleo. Mas antes, peço gentilmente para você se inscrever no canal, ativar as notificações que vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho aqui na plataforma. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. De fato, a Rússia encontrou uma vasta reserva de petróleo e de gás em um dos territórios reivindicados pelo Reino Unido lá na região do Polo Sul, na região da Antártida ou região da Antártica. As pesquisas que a Rússia vem realizando na região são um prelúdio para a introdução de plataformas de perfuração para explorar a região intocada em busca de combustíveis fósseis. Acontece que toda a Antártica ela é protegida contra qualquer tipo de exploração mineral e também ambiental. Além do mais, a Rússia ela não participa de nenhum território reivindicado na Antártida e não estaria com direito preservado para reivindicar qualquer parte, substância, exploração na superfície ou também nas profundezas da região da Antártida. E ainda, para piorar todo esse ingrediente já hostil de exploração e pesquisa na região, o Tratado da Antártida, que selou as reivindicações territoriais das nações por alguns pedaços de terra ali na região do Polo Sul, entrou em vigor lá em 1961, mas havia sido aprovado 2 anos antes, em 1959. E entre os signatários desse tratado, os signatários originais desse Tratado da Antártida, estavam os 7 países que hoje conhecemos e reconhecemos como os países que reivindicam os territórios na região, como Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega e, propriamente, o Reino Unido, com reivindicações territoriais sobre partes da Antártida e algumas sobreposições ali na região. Além do mais, algumas partes desse tratado não reconhecem reivindicações territoriais e outras afirmam que se reservam ao direito de fazer reivindicações por outros países. E é uma grande parcela da região da Antártida que não possui esse selo de reivindicação territorial. Observe neste mapa, em que eu trago aqui para vocês, catalogado, mostra a divisão do território da Antártida em vários territórios segmentados, reivindicados por 7 nações, sendo a Noruega e a Austrália que possuem as maiores áreas reivindicadas da região Polar Sul. E é através deste acordo que os países ativos se reúnem todos os anos para discutir ali questões ambientais, questões de cooperação científica e também medidas de proteção do ambiente e questões operacionais. É de lá que eles formam parcerias com universidades de todo o mundo, onde tem diversas vezes e também por diversas frequentemente algumas pesquisas que são realizadas ali na região de perfuração, de pesca em alguns pontos e também mensurar a quantidade de gelo existente ali na região e o seu possível derretimento das calotas polares. Eles então estão empenhados, esses países, em tomar decisões por consenso entre eles e todos aqueles que assumiram o compromisso de que a Antártica ela não deveria se tornar palco ou objeto de discórdia internacional. Mas com a entrada irregular de navios russos
e muitas vezes, preciso deixar bem sublinhado aqui, de forma regular e aprovada, inclusive pelos próprios britânicos, a entrada de navios russos na região, reivindicada por eles. Essa região, o território reivindicado no Reino Unido e propriamente a região polar sul, ela pode sofrer ali algumas possibilidades de uma intriga internacional na região, exatamente por essas novas evidências que apontam a existência de um vasto reservatório de fóssil, reservatório de petróleo e de gás na região. Inclusive, essas reservas totalizam cerca de 511 bilhões de barris de petróleo, cerca de 10 vezes a produção total em 50 anos na região do Mar do Norte, que foram identificadas por navios de exploração de Moscou, por navios que também possuem cientistas e militares. E, inclusive, todas essas informações foram fornecidas como provas ali, fornecidas pelo Comitê de Auditoria Ambiental do Reino Unido, que é responsável pela proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável na região da região polar sul, a região da Antártida, principalmente reivindicada pelos britânicos. Mas qual navio foi usado para essa exploração? Segundo os russos, científicas, mas houve ali investigação de forma irregular e secreta. E o que fala o Tratado da Antártida de 1959 a respeito dessa exploração? Segue-se toda essas novas revelações, seguem uma série de pesquisas realizadas pelo navio russo Alexander Karpinsky, operado pela agência russa encarregada de encontrar reservas minerais para exploração comercial em todo o mundo, que é a Rosgil, ou Rosgil. E assim, o Tratado Antártico, ou Tratado da Antártida de 1959, ele proíbe todos os tipos de desenvolvimentos minerais e petrolíferos que não sejam para pesquisa e desenvolvimento científico, mas para exploração comercial ele é estritamente proibido. E os interesses do Reino Unido vêm sendo supervisionados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e que realizou uma grande revelação que mostra propriamente uma espécie de fracasso da fiscalização dos próprios britânicos, que disseram na semana passada que o Comitê e o Ministério de Assuntos Estrangeiros, eles emitiram ali garantias de que a Rússia estava apenas realizando investigação científica, e ainda acrescentaram que a Rússia afirmou e reafirmou recentemente o seu compromisso com os elementos-chave do tratado, ou seja, de não exploração comercial, exploração mineral na região. No entanto, especialistas discordam dessas atitudes da Rússia e dos próprios britânicos. Eles alertam que depositar qualquer confiança na Rússia para cumprir as suas obrigações é algo ingênuo, como demonstrado pela invasão na Ucrânia, de que o próprio Moscou havia dito que não invadiria em nenhum momento a Ucrânia. No entanto, 2 dias depois, em 24 de fevereiro, é claro que a afirmação foi em dia 22 de fevereiro, 24 de fevereiro de 2022, os russos invadiram a região norte, nordeste e leste da Ucrânia. Então, de certa forma, as atividades da Rússia estavam muito mais próximas da prospecção de petróleo e de gás do que de uma propriamente ciência genuína. Eles estão voltados para a exploração comercial. E o Tratado da Antártida enfrenta desafios renovados, nomeadamente por parte da Rússia, por ser um ator considerado pelo Ocidente como de má fé. Inclusive a própria China também, que está cada vez mais assertiva nesse setor de exploração de mares e territórios mais distantes. Inclusive, nessa projeção de exploração e reivindicação de território na região, o Brasil aderiu ao Tratado da Antártida em 1975 e, dentro do território brasileiro, na sua vertente política, foi criado o Programa Antártico Brasileiro, que é o PROANTAR, que tem suas atividades ali voltadas para o continente da Antártida, que começaram lá em 1970.
1882, cerca de 7 anos após a entrada do Brasil no tratado. E quando então realizou a primeira Operação Antártida, que foi a Operantar 1. E ali, em 1983, um ano depois, o Brasil foi elevado à categoria de membro consultivo do Tratado da Antártica e hoje possui uma importante base de pesquisa e desenvolvimento ali na região, muito bem explorada pelos militares, inclusive da Marinha do Brasil. Então, a maior parte do território antártico reivindicado pelos britânicos está sujeita a reivindicações concorrentes da Argentina e do Chile. Mas como assim? De certo modo, esse território em disputa e agora com a entrada dos russos fazendo pesquisas e identificando uma vasta reserva de petróleo e de gás, faz com que intensifique as evidências de pesquisas sísmicas da própria Rússia na região, que foram comprovadas por perfurações realizadas ao longo dos anos. E isso permite com que a Argentina, o Chile e os próprios britânicos comecem a reivindicar algumas áreas ali próximas da região por ser um seio de conglomerado dessas terras reivindicadas por esses atores, por essas nações, que ficam ali muito perto um do outro. Então, com essa vasta reserva agora pública e identificada pelos russos, traz ali uma espécie de concorrência e uma espécie de intriga internacional entre eles, que podem agora aumentar as suas reivindicações e não se limitar apenas em seus territórios reivindicados e aceitos no Tratado da Antártida de 1959. Espero que tenham gostado desta análise. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para ajudar e muito na continuidade do meu trabalho. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.